Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, cumprimentando a FECTRANS e a sua delegação, eu gostaria de começar por dizer que, ao contrário do PS, do PSD e do CDS, o PCP votou contra esta proposta de lei no plenário. Consideramos que é uma má medida relativamente não apenas aos direitos de quem trabalha, mas à própria operação portuária e à sua segurança e à sua fiabilidade. Temos ouvido desde o início destas discussões ouvido falar na tal nova realidade dos nossos tempos, que é muito diferente daquilo que tínhamos há 20 anos e, portanto, impõe-se supostamente um novo enquadramento para o trabalho portuário. Eu gostava de perguntar como é que era o trabalho portuário há 20 anos, se os navios chegavam todos os dias às 9 da manhã, às 5 da tarde e à meia-noite, se era constante e perfeitamente regular a chegada de navios há 20 anos, porque, pelos vistos, esta irregularidade e sazonalidade é uma coisa muito recente, pela explicação que nos é dada, e antigamente os navios chegavam sempre à hora certa como se fossem cacilheiros. E por isso é que havia trabalho efetivo e agora não é preciso haver. Portanto, gostava de perguntar o que é que mudou tanto para que antigamente era preciso o trabalho efetivo e agora não é. E as novas tecnologias que aparecem no setor, se agora fazem com que, ao contrário do que antigamente acontecia, agora qualquer um pode ser portuário. Isto agora é tudo muito mais tecnológico, é tudo muito mais moderno e, portanto, é tudo muito mais indiferenciado. Isso qualquer um pode pegar no trabalho e fazer aquilo que os portuários deviam fazer. Gostava de perguntar também, ainda a propósito da especialização tecnológica, se a formação e a qualificação, que ainda há bocado ouvíamos dizer que as empresas têm como preocupação para quem vai operar com determinados equipamentos, gruas, equipamentos de pás mecânicas, etc., coisas mais especializadas, se é só para quem vai operar com esse tipo de equipamentos. Se quem está no cais a trabalhar, mesmo não operando com esses equipamentos, pode ser um trabalhador indiferenciado qualquer, sem formação nenhuma, que estava ontem a acartar com pesos num sítio e amanhã vai para o pé do cais, para o pé das gruas que são operadas, essas sim por pessoas muito qualificadas. E na presença de um representante dos oficiais da Marinha Mercante, que aparentemente não tem nada a ver com a estiva, eu gostava de perguntar qual é a implicação para a navegação marítima e para o funcionamento de um navio e para a operação de um navio, quais são as preocupações e porque é que levam a que esteja aqui um senhor comandante da Marinha Mercante nesta reunião. Gostava de perguntar sobre a Convenção 137 da OIT, se tem alguma notícia de que esteja revogada, que tenha sido posta de parte pelos Estados que assinaram, porque diz o Sr. Deputado do PSD que é uma convenção já com 40 anos, 1973. E a Declaração Universal dos Direitos do Homem é de 1948. E até foi mais longe. E em Portugal, a abolição total da escravatura foi em 1869. Há uma data de tempo. Há tanto tempo que os senhores, se calhar, do PSD e do CDS, pelo menos, poderão eventualmente considerar que já está ultrapassado. E nesse sentido, aquilo que eu gostava de perguntar é, malgrado estarmos perante uma convenção assinada pelo Estado português há 40 anos, não, há menos. Há menos, o Estado português assinou nos anos 80. Sim, 1980. E nesse sentido, aquilo que eu pergunto é se está revogada. E se o Estado português deixou de considerar válidos os compromissos internacionais que assume. Depois, gostava de dizer que as 4 exceções apenas que o Sr. Deputado do PSD mencionou ao regime geral do Código do Trabalho, se alguma destas exceções é para melhor. Ou seja, se o regime geral, que é o Código do Trabalho, que já é mau, quanto baste, se as 4 exceções que os senhores identificaram e que o PSD também, se alguma delas é para melhor, ou se é tudo para pior. Eu ouvi ainda agora aqui dizer que o mínimo de 15 dias nos contratos de curta duração é o que está em vigor. Mas está aqui um artigo chamado Regime Especial do Trabalho Portuário, que diz que pode ser celebrado por prazo inferior a 6 meses, desde que a sua duração não seja inferior à prevista para a tarefa ou serviço. Se a tarefa tiver 6 horas, quanto é que tem o contrato?
E isto significa que o regime especial do trabalho portuário tem aqui uma característica ainda mais desfavorável do que aquilo que existe no regime geral. E eu gostava de perguntar, relativamente a esta matéria, o que é que se coloca no contrato. Parece que há deputadas que não têm a lei à frente, eu vou ler. O contrato de trabalho a termo certo, celebrado para a movimentação de cargas, pode ser celebrado por prazo inferior a 6 meses, desde que a sua duração não seja inferior à prevista para a tarefa ou serviço a realizar. Isto é uma das exceções ao Código, estritamente relacionadas no que diz respeito a esta legislação. Depois, gostava de corrigir também um erro que foi aqui colocado, quando se disse que a definição do trabalho portuário mantém-se igual. Eu vou ler em voz alta a linha B do artigo 2º, vou ler a parte que deixa de ser trabalho portuário. Armazéns, formação e decomposição de unidades de carga e ainda de recepção, armazenagem e expedição de mercadorias. Isto é o que se altera na definição do trabalho portuário, no que diz respeito às definições do artigo 2º. Eu, nesse sentido, gostava de perguntar qual é a explicação que a FECTRANS pode apresentar relativamente às razões que levam a Federação a entender que há tarefas e que há trabalho nos portos que não deve ser colocado de uma forma irrestrita, mas que deve exigir a qualificação e o efetivo portuário registado nos termos internacionais. E porque é que considera que isso é importante? Nesse aspecto, gostava de ouvir essa clarificação. Termino mesmo, Sr. Presidente, havia aqui mais questões, mas eu gostava de perguntar relativamente a tornar mais abrangente esta retirada de âmbito ao trabalho portuário, como ainda há pouco tivemos aqui a proposta da CIP, nomeadamente em relação a bombas, tubagens, etc., tudo aquilo que tenha a ver eventualmente com granéis líquidos ou sólidos, que é a proposta mais recente que está em cima da mesa. Muito obrigado.